Sejam bem-vindos todos, mais uma vez aqui com vocês. Espero que estejam gostando. Bom, falei recente sobre o amor, né, uma leitura sobre o amor. Hoje eu gostaria de fazer uma leitura sobre a paixão, conforme eu comentei naquele vídeo. Quem não viu o vídeo do amor, dê uma olhada lá. É um complemento ao outro, né, a maior paixão, né, o quanto a gente fica nessa dualidade, nessa polaridade. Bom, como eu disse, eu vou dar uma leitura possível sobre a paixão, uma leitura que eu uso muito na prática, para mim mesmo, para as pessoas à minha volta e as pessoas que buscam a minha ajuda. Não é nem melhor nem pior e não pretende esgotar toda a questão da paixão. Mas eu acho que é bastante útil. Como que a paixão, né, obviamente, aquele sentimento intenso que nos arrebata, que nos arrasta, que nos leva para coisas, ou para pessoas, ou para relações, sem a gente se apropriar muito, e muitas vezes a gente não sabe. Então, a ideia é falar um pouco do que é isso que está por baixo, que está no inconsciente, na sombra, naquilo que a gente não vê, que nos move mais do que imaginamos. Eu costumo falar que a paixão é um movimento inconsciente, que nos atrai justamente para aquilo que precisamos, aquilo que nos falta, aquilo que precisamos desenvolver. Só que isso acontece no inconsciente. E essa é a cilada. Então a paixão é um alerta para a gente olhar e falar, peraí, o que essa pessoa, essa situação tem que eu preciso desenvolver, que eu estou querendo tanto, que me atrai, como se fosse um imã, né, positivo e negativo, que gruda, que é intenso. E, em geral, o que fica no consciente da paixão é essa intensidade. E quando a gente está apaixonado, a gente só vê o que é bom, né? O que é parecido, o que é igual. Olha como a gente é igual e tal, aquele furor, aquele esfuziante, aquele uau, né? E não vê isso que está movendo ali por baixo. Não vê o que está movendo por baixo. O problema da paixão é que quando acaba essa efervescência, essa loucura, essa intensidade, vem o que estava por baixo. E é aí que começa a dar problema. E por isso que essa leitura eu gosto bastante, eu acho bastante útil, porque joga luz sobre esse aspecto. Joga luz na sombra, no inconsciente, aquilo que nos move, aquilo que a gente não vê. Para a gente se apropriar disso, e não é para deixar de se mover, muito pelo contrário, é para se mover com muito mais propriedade, vivendo a vida como aqui ela se presta, como aprendizado, como troca, como crescimento. Porque se a gente vai às cegas, a gente tropeça e não aprende nada, e acaba que a relação não dá certo e não tem crescimento. É o que eu vou falar um pouco hoje, é a leitura que eu tenho. Então, a paixão vem naqueles conteúdos que a gente tem para desenvolver, que a gente vê no outro de alguma forma, lê de forma inconsciente, sabe que está lá, mas não se dá conta que está. O nosso inconsciente sabe, o nosso consciente não. Isso atrai e vice-versa. E aquilo está lá, permeando. E o que está rolando está em outro lugar, só no que é semelhante, no que é bonito, no que é gostoso, no que é intenso. E essa troca aqui precisa se processar. Isso, se a gente for falar de biologia, a troca de material genético se dá muito nesse aspecto em bandos, em animais, o quanto eles fazem leituras da questão de troca genética, da variabilidade, da evolução dos indivíduos, e às vezes cruzam entre diferentes grupos justamente para isso, para trazer o diferente, para trazer o novo, para ampliar as possibilidades, melhorar a qualidade daquela prole, daquele grupo, daqueles indivíduos e aumentar a chance de sobrevivência. Isso, os humanos, eles transcendem a biologia na medida que tem o mundo abstrato das ideias, dos conteúdos, dos aprendizados, das informações. E isso se dá nessa história da paixão, essa leitura. Assim como os animais conseguem ler a variabilidade genética através de feromônios, características e outras tantas coisas, a gente também consegue ler de alguma forma inconsciente. E aí nasce a paixão. Então, o que normalmente acontece quando acaba a paixão? As pessoas começam a brigar, geram-se desentendimentos justamente pelos motivos pelos quais elas se aproximaram. Por que se aproximaram? Inconscientemente. É que eles vêm para a consciência depois, as diferenças. Ah, mas você faz isso, quando você faz isso eu não gosto, porque você isso, as polarizações. Que é isso, né? Se a gente está muito polar aqui e o outro está muito polar aqui, a gente precisa sair disso. Como que a gente sai disso? Trocando com quem está no outro extremo.
Isso é a hora que a paixão acaba. E é aí que surge a possibilidade de acontecer o quê? O tal do amor. Só que, em geral, o que acontece? As pessoas brigam justamente porque não se apropriam que foi justamente aquela diferença que fez eles se aproximarem. O aprendizado que poderia advir daquilo. E aí, eu costumo dizer que tem 3 resoluções possíveis. Até mantive o papelzinho aqui para não me perder nas resoluções. Quais são as resoluções possíveis? Uma, as pessoas têm isso para trocar, para um aprender com o outro. Quer dizer, esse precisa do que esse tem e esse precisa do que esse tem. Pode não ter troca alguma. Esse não aprende com esse e esse não aprende com esse. Tá bom. Tá tudo bem. Desde que haja uma saúde na relação e não fique brigando, apontando você isso, você aquilo, você isso, você aquilo. O que é normalmente que acontece? Muitas vezes os casais se separam e continuam brigando pelos mesmos motivos que brigavam quando estavam juntos. Porque não aprenderam o que tinha para aprender com aquela pessoa. E daí vem a repetição de relações, né? Pô, mas eu encontro sempre as mesmas pessoas com as mesmas questões. Então, isso quer dizer algo sobre você, que você está precisando aprender aquilo e você está puxando aquilo para a sua vida. Então para e olha de uma outra forma, sem brigar, como eu falei, no amor, aceita. Então, existem 2 soluções possíveis para quando não há esse aprendizado, essa troca. Ou fica brigando por causa da polaridade, que é uma solução possível, ou então há um respeito. Olha, você tem isso que eu não tenho, e eu tenho isso que você não tem. Legal, bacana, ótimo, tá tudo bem, aceito. E as pessoas continuam juntas. E aí, quando precisa, é a história da chave de fenda e do martelo. Olha, precisa de um martelo lá. Eu não quero na minha caixa de ferramentas. Você tem, você vai lá e martela. Chave de fenda, vai você. Quer dizer, convivem muito bem. Nessa situação você é melhor, nessa respeito, aceitação. Eu não tenho, o outro tem, beleza. Porque são características, não tem defeito, qualidade, certo ou errado. As características são boas em umas situações e não boas em outras. E está tudo bem. Isso necessariamente as pessoas vão ficar juntas? Não. Elas podem ficar juntas ou não juntas. Mas para ter a resolução da relação, como eu costumo dizer, é preciso se apropriar disso. Porque senão, se elas ficarem juntas, elas vão ficar juntas brigando, se ficarem separadas, vão ficar brigando pelos mesmos motivos de quando estavam juntas. Ter essa consciência é resolver a relação, como eu chamo. E aí eu vou dar uma olhadinha aqui. E uma outra opção é aprender com o outro. Bom, esse outro tem isso, eu me atraí por ele porque eu não tenho isso. Ótimo, vou aprender como é que faz, vou desenvolver dentro de mim, vou crescer, serei mais. Lógico que a gente cresce também quando aceita o outro, obviamente. Às vezes é muito difícil para a gente desenvolver aquilo. Não é necessário, para isso que serve o outro, para ampliar a nossa extensão, né, do que podemos no mundo. Quando a gente não domina um assunto, a gente chama alguém que domina e podemos assim abraçar o mundo. Né? Se todo mundo der as mãos, a gente abraça o mundo. Sozinho eu não consigo. A gente vai mais longe. E aí desenvolve-se aquele conteúdo internamente. Ou seja, aquele conteúdo não é mais só desse, é desse também. E esse conteúdo não é mais só desse, é desse também. E aí, o que se faz com isso? Bom, certamente a relação ficará muito menos tensa, assim como quando se aceita o outro. A tensão dissolve, até porque a tensão se dá nessa necessidade de troca. E aí a relação pode continuar ou não. A questão é que resolve a relação. Se separa, você tem o outro internalizado dentro de você, o outro tem você internalizado dentro dele. E aí é possível ir embora. Não tem mais essa necessidade de troca. E aí virão outras relações na medida que aquele conteúdo que precisava já está internalizado. Virão outros desafios, outros conteúdos. Ou então dá para ficar junto. A questão de ficar junto ou separado não é se há troca ou não. Porque pode haver a troca e separar. Pode não haver a troca e ficar junto. É questão de se há resolução daquele conflito, mas para isso tem que ser olhado o que juntou aquelas pessoas, que normalmente é o que está na sombra, é o que está nos cantos, é o que está no inconsciente,
é o que não é manifestado. E para isso, tem que ser dado um passo para trás e olhar e refletir sobre o outro, não sobre si mesmo. O que eu tenho para aprender com o outro. Então, essa é a ideia de hoje. Espero que seja útil, espero que tenha jogado luz em algumas coisas obscuras e espero que vocês continuem acompanhando o canal, assistindo os vídeos, vendo as postagens do Facebook, do Instagram, do site e tudo mais. Muito obrigado.